Nós damos boas-vindas a todos os visitantes, também aqueles que nos assistem pela internet. É sempre um grande privilégio adorarmos o Senhor. Queremos sempre fazer o convite a você que acompanha os cultos, quem sabe até com uma certa rotina por meio da internet, convidá-la a vir nos conhecer e estar pessoalmente conosco. A meditação da palavra do Senhor esta noite será num texto em 1º livro das Crônicas, capítulo de número 11. Eu quero esclarecer para quem não me conhece, eu não sou o reverendo Abel José de Paula, isso que está escrito aí no boletim, tá? Eu esqueci de tirar o nome do pastor. Eu acho que Deus queria que ele pregasse 2 vezes o mesmo sermão. E não vou pregar sobre a síndrome da igreja de portas fechadas. Se você quer ouvir este sermão, você pode ver pela internet que ele já está no ar aí no site da nossa igreja. Esta noite nós vamos meditar sobre um grupo de homens que a palavra do Senhor exalta e lhes chama de os valentes de Davi. Giborim le Davi. Como é lá no hebraico, valente é um giborim. Essa é uma palavra, é assim que eu vou me referir aos valentes de Davi neste sermão, os giborins de Davi. A meditação na palavra do Senhor será nos versos 15 a 19. Mas eu gostaria de fazer a introdução desse sermão a partir do verso de número 10. Abra então a sua Bíblia, 1º livro das Crônicas, capítulo 11, verso 10 até o verso de número 19. São estes os principais valentes, giborins de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos giborins de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita. Ele estava entre os 3 valentes, os 3 giborins. Este se achou com Davi em Pasdamim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Preste atenção neste relato agora. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, a pedra, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, a caverna de Adulão, e a guarnição dos filisteus em Belém. Então suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 giborins romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço, junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram. De maneira que Davi não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 giborins, os 3 valentes. Meus irmãos, o tipo de evangelho que nós precisamos hoje não é um evangelho de acomodação, não é um evangelho de covardes e de gente interessada apenas em se satisfazer com Deus. Nós precisamos lembrar que vivemos um reinado, o reinado de Cristo. O nosso amor último tem de ser do nosso Senhor e ao nosso Senhor.
um valente, não é só uma pessoa corajosa para buscar o seu interesse. Um Giborim de Davi é alguém que dava a vida pelo seu rei. Esse é o tipo de cristão que nós precisamos nestes tempos. Gente que esteja disposta a dar a vida por Jesus. Nós vamos meditar esta noite, olhando para a vida destes homens, e também olhando para a nossa própria vida, e fazendo a seguinte pergunta para nós mesmos: que tipo de amor eu tenho que ter por Deus para ser capaz de fazer como estes homens fizeram? Eles ofereceram o risco da própria vida para buscar um copo de água para Davi. Que tipo de amor é este ao rei que eu e você precisamos ter, a ponto de tomar decisões tão sérias e tão importantes de viver para Jesus Cristo? Se você está entendendo a proposta desta mensagem, por favor, meu irmão, é uma das coisas mais sérias que você deve pensar esta noite. Sobre que tipo de fé e de amor você tem abrigado na sua alma e no seu coração. Nós não vivemos tempos fáceis para quem quer viver piedosamente. Quem quiser viver piedosamente precisará de uma fé cheia de fibra, vigorosa, uma fé capaz de lutar por Cristo, porque é para isso que nós somos chamados. Abaixe a sua cabeça por alguns instantes. Eu vou pedir aos irmãos aí do som que eu vou trocar aqui o microfone por o sem fio. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não nos chamou para esta fé, para não sermos aquilo que Tu esperas de nós. Então nós precisamos do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos que essa Tua palavra se aprofunde às entranhas da nossa alma e crie raízes no nosso coração, para que tenhamos a mente de Cristo e aquele amor profundo que moverá a nossa alma a Ti. Confessamos ao Senhor as nossas negligências e esperamos que o Senhor nos transforme, que a Tua palavra nos transforme. Em nome de Jesus nós clamamos de todo o nosso coração que queremos assim ser transformados. Amém. O livro de Crônicas, irmãos, ele foi escrito no momento pós-exílico. O povo ficou 70 anos lá no exílio e depois voltou para a sua terra. E quando eles voltaram para a sua terra, eles tinham um grande desafio. Era o desafio de, depois de uma derrota tão grande, recomeçar tudo. Depois de terem cometido tantos erros na relação com o Senhor, recomeçar tudo. E alguns estavam mais ou menos com medo desse recomeço, porque lhes faltava segurança. Quem é que garante que vai dar certo dessa vez? Quem é que garante que, se nós seguirmos o Senhor e os preceitos do Senhor, desta vez as coisas serão diferentes? Eu sei que você sabe bem o que é esse sentimento
Quando, por exemplo, você passa por um problema no seu casamento, no seu lar, na sua família, e você retoma as coisas, você diz: quem é que garante que isso não vai acontecer de novo? Quem é que garante que eu não vou pecar de novo no mesmo problema? Então o escritor do livro de Crônicas, o cronista de Israel, ele precisa propor uma visão do que é Deus e do que Ele está fazendo. Então ele escreve este livro. Irmãos, não vou me demorar muito em comentar isso. Se você vai ver, é uma aparente repetição do livro dos reis, uma aparente repetição do segundo livro de Samuel. Mas que, na verdade, o cronista tem em mente usar aquelas histórias e mostrar como o Deus da história está fortalecendo o seu povo e está dando ao seu povo fibra. Se fosse no Brasil, seria sangue nos olhos, né? Coragem, valentia, porque é disso que precisa o Evangelho. Não da pobreza que temos visto, de um evangelho de busca de bens, interesseiro, que se acontece algo errado ali, eu pulo para lá e pulo para cá. Calma! Deus quer nos fazer um povo firme e valente, quer fazer de nós guiborins do Senhor. O que é preciso? Há pelo menos três temas que se repetem neste livro: o reino, o rei e o templo. Hoje nós vamos falar sobre o rei, porque é difícil o rei, né? Uá. Vamos falar sobre o rei. Se algo tem que mudar em nós, tem a ver com o nosso rei Jesus. Davi é no Velho Testamento um tipo de Jesus. A relação desses guiborins com Davi era uma relação de amor, uma relação de fidelidade. Só para você ter uma ideia, o verso de número 10, falando sobre eles, coloca pelo menos três elementos que definem a vida destes homens. Diz assim, que os principais valentes de Davi, que não eram só três, eram mais, mas ele aqui destaca no texto três. Três deles eram a tropa de elite do exército de Davi. Esses principais valentes de Davi que o apoiavam valorosamente no seu reino. Eles tinham um conceito do reino firmado em sua mente e eles apoiavam este conselho. A segunda coisa interessante é que eles, diz o texto assim, apoiavam valorosamente no seu reino com Israel, com todo Israel. Então eles não trabalhavam para eles mesmos e para tornarem o nome deles célebre entre os irmãos, mas eles faziam o que faziam para que todo Israel estivesse sendo governado pelo rei. Eles davam a vida não para mostrar para Davi, para ganhar um posto maior que os outros, mas para que todos estivessem debaixo deste reino. Então aqui a diferença entre o escritor das crônicas para Samuel. Samuel sempre fala com Israel, e aqui ele diz com todo o Israel. E a coisa interessante é que o que norteava estes homens, está aqui no verso 10, eles faziam isso segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor era um norte para eles. O Senhor havia dito, escolhi Davi. Então eles tomavam essa decisão. Confiavam na palavra do Senhor. E eu quero olhar para vocês esta noite. Olhar para a minha vida. Nós queremos olhar para nós mesmos. E seguir o exemplo destes homens. Primeira coisa no verso de número 15. Para ser um guiborim do Senhor, é necessário que o nosso amor nos aproxime do nosso rei cada dia mais. No verso de número 15 diz, 3 dos 30 cabeças desceram a penha ou a pedra, indo ter com Davi a caverna de Adulão. Bom, quando desciam a penha, gente, não é bairro aqui da Zona Leste, tá?
desciam a penha à caverna de Adulão. A caverna de Adulão funcionava como um quartel-general de Davi. Era uma caverna que a Bíblia descreve que cabia ali 400 homens, todos ali dentro. Algumas passagens ligam a caverna de Adulão e até salmos ligam a caverna de Adulão à vida de Davi. Era um refúgio. A própria palavra Adulão significava refúgio. Era um lugar onde Davi se preparava para as suas batalhas, mas também era um lugar onde Davi se protegia de seus inimigos. Aqueles 3 valentes, aqueles 3 guiborins, eles foram para perto do seu rei. Veja, eu não sei onde eles estavam antes, possivelmente estavam na fortaleza de Sião, que acabara de ser conquistada. Certamente estavam caminhando pelos desertos, quem sabe até um lugar protegido, quem sabe até paradisíaco, não sei onde era, mas eles foram para o lugar do perigo, porque queriam estar perto do rei. Meus irmãos, nós temos que aprender a desejar este tipo de coisa, este tipo de proximidade, esse tipo de unidade com Cristo. Nós precisamos aprender que esta vida ela só tem significado e sentido próximo de Cristo Jesus. Não há valente de Davi sem Davi. Não há guiborim do Senhor sem o Senhor. Não há igreja de Cristo sem Cristo. Não há vida cristã sem Cristo. Eu e você, não que recebemos a graça do sangue derramado sobre nós, temos sentido na vida quando estamos próximos dele. O que é triste é que nós sabemos que ainda não somos valentes assim, que ainda falta desejo. Quantas vezes nós abandonamos esta comunhão com Cristo por coisas tão fúteis desta vida, tão pequenas, tão passageiras, desculpas esfarrapadas para o Senhor. Você, se quer ser um guiborim, quer ser um valente do Senhor, precisa amá-lo a ponto de desejar proximidade sempre com o Senhor, não importa se será na caverna das lutas. Quantos estão correndo das lutas? E às vezes fazendo isso à custa da própria fé, do próprio desejo de estar perto do Senhor. Oh, meus irmãos, não devem existir pedras, nem muralhas altas, que nos impeçam comunhão com o nosso Pai e com o nosso Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: eu vou abandonar tudo para ter a Cristo. Eu vou dizer não para tudo, porque eu quero ter Cristo, estar nele, ser achado nele. Um valente do Senhor precisa amá-lo. Às vezes eu penso que a igreja evangélica que tem crescido tanto no nosso país não tem amado a Cristo a ponto de dar a sua vida para o Cristo. Porque o que eu vejo, e às vezes percebo isso nas falas dos crentes, é de que o nosso amor é como a neblina da manhã, como diz o profeta, que logo passa. Ou como aquela terra cheia de espinhos, onde a semente frutifica, mas os espinhos crescem, são as dificuldades da vida e sufocam aquele amor. Onde estiver o teu coração, este é o teu tesouro. Deus é o nosso tesouro. Não são títulos na parede, não são honras de ministérios, não são grandiosidades humanas que nos interessam nesta vida, mas os valentes do Senhor se interessam pelo Senhor, por estarem nele, serem achados nele, ter comunhão com ele. Sem esse amor, querido,
você não vai servir a Jesus. Você irá andar, mas como a Pedro, distante. É por isso que na restauração do pescador, Pedro, o Senhor diz: tu me amas? Eu coloquei aqui uma mensagem no boletim, o título é A Importância de um Amor Supremo a Deus. E lá no final coloquei uma frase assim, no último parágrafo: a melhor maneira de medir o quanto eu amo a Deus é justamente avaliando o quanto estou disposto a perder por amá-lo. Você daria os seus bens todos? Você daria a sua própria vida? Veja que essa é a proposta desse texto. Os giborins amam a Davi de todo o seu coração. Eu quero ir adiante no verso, ainda voltando lá, primeiro livro das Crônicas. No verso de número 16 diz que, veja, o verso de número 15 diz: o exército dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns, à porta de Belém. Belém era a cidade natal de Davi. Davi crescera em Belém. Davi conhecera bem a terra de Belém. E Davi, veja, o escritor, ele traz um episódio aparentemente assim, simplório. Davi está lá na caverna, na fortaleza de Adulão, num lugar de refúgio, e certamente está muito cansado, e certamente Davi tem aquele momento em que ele lembra como o poeta, né? Que saudade eu tenho, né, da minha terra. Aí ele, é que eu não quero brincar com a terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí Davi fala assim: quem me dera beber um copo de água, da água fresca lá de Belém. Os giborins ouvem aquela frase, pegam as suas lanças, eles nem olham o tamanho do perigo. Gente, nós não estamos falando dele ir na venda, porque é daqui a 2 quarteirões, ir lá e comprar uma água mineral. Nós não estamos falando nem de um muro, tem que pular uma cerca, um muro alto para pegar uma laranja no pé. Nós estamos falando de homens que foram no maior de todos os exércitos daquele momento, da terra de Canaã, os exércitos dos filisteus, bem no arraial onde eles estavam. Eles entraram ali para buscar um copo de água. É porque quem quer ser um valente do Senhor tem de amar, realizar a vontade do Senhor e a sua alegria. O que tem que mover a nossa alma nas coisas que nós fazemos é o desejo de alegrar o nosso Deus, é o desejo de servir ao nosso Deus, é o desejo de dar o melhor para Ele, é o desejo de ver o sorriso estampado no rosto do nosso Cristo, porque Ele se agrada de seu povo. Oh, meus irmãos, quantos estão buscando agradar a si mesmo, o seu sorriso pessoal? Quantos não se dispõem de alma para buscar a Cristo e o seu sorriso, a disposição de agradar a Deus? Se a vontade do meu Deus é um copo de água no arraial dos filisteus, eu vou, porque sou um giborim do Senhor. É assim que tinha de ser. A disposição minha e sua. Que história é esta? De buscarmos acomodação nesta vida. Esta vida é passageira, ela passará, e às vezes mais rápido do que imaginamos. O texto que nós lemos de Apocalipse, o texto diz: venho sem demora, conserve o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O texto diz que Ele conhece as nossas obras, que não abrimos mão da sua palavra, que estamos dispostos a viver e a morrer por Ele. O texto de Apocalipse ainda diz mais: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Repita comigo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se preciso for morrer, morra por Cristo, por fazer a sua vontade. Eu louvo a Deus por pessoas que estão fazendo isso nesse momento, que estão dando a vida por Cristo neste momento. Vou improvisar. Vou pedir aos irmãos do som, se for possível, preparar aquele pedaço de vídeo onde nós vemos os leões ontem à noite. Quem não esteve aqui no Juventude em Ação, eu quero lembrar esta cena. Se vocês estiverem aí, é só me avisar. Pode abrir o microfone e falar: já está pronto, que eu vou saber. Não estou falando para vocês, estou falando para o pessoal do som. Deixa eu falar algo para vocês. Na história da igreja, irmãos, Deus levantou pessoas assim. Pessoas que não pensaram em si mesmas e não buscaram glórias para si mesmas, mas dispuseram a sua vida para dar a Cristo. A Bíblia diz: homens dos quais o mundo não é digno. Hoje, são essas pessoas que nós precisamos aqui. Homens como Paulo, que era capaz de enfrentar governadores por amor de Cristo. Homens como Pedro, mas como tantos cristãos que simplesmente seus nomes não são mencionados sequer nos livros de história, mas cuja fidelidade ao Senhor legou-nos esta mensagem que nós temos, porque Deus era com eles. Eles tinham amor de comunhão e tinham o desejo e amor por ver a alegria do Senhor e cumprir a vontade do Senhor. Já está ok? Pedisse o Senhor um copo d'água, estes homens eram capazes de ir buscar. Pode soltar o vídeo. Diz o texto em Apocalipse: vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus.
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Valentes, que fizeram a vontade do Senhor. Olhe para o texto lá de 1 Crônicas. Pode ligar as luzes, por favor. Obrigado. Aqueles homens, verso de número 18, romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. E aqui você tem um momento que você pode dizer, e Davi não bebeu a água? Será que Davi desprezou? Há um choque, né? Será que Davi desprezou o serviço daqueles homens? Ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Quer dizer que Davi não desprezou a vida daqueles homens, nem o seu esforço. Davi enxergou naqueles valentes, naqueles guiborins, que o amor deles era a verdadeira oferta de adoração a Deus. A libação, irmãos, era uma oferta que se fazia. Você derramava líquido precioso em oferta a Deus. Podia ser azeite, podia ser perfume, preparado especialmente. Nunca uma oferta pelo pecado, as libações. As libações sempre eram uma oferta, dizia, de aroma suave e agradável a Deus. Tinham como objetivo agradar a Deus. Davi entendeu que aqueles guiborins não estavam simplesmente buscando um copo de água. Assim como o Senhor Jesus entende quando nós damos a nossa vida, quando arriscamos perder tudo pelo Senhor, Ele entende que isso não é só um copo de água e vai tomar. Ele entende que isso é uma oferta a Deus. Hoje nós vemos as pessoas falando e dizendo, quero viver para a glória de Deus, quero viver para o louvor de Deus. E resumem essas coisas em coisitas, cantar músicas, pregações, quando na verdade o Senhor quer a nossa vida nas suas mãos. O apóstolo Paulo dizia assim, em Atos capítulo de número 20, ele dizia assim, e nada tenho a vida por valiosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra cabalmente o meu combate, pelo qual o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Meus irmãos, Paulo não está desprezando a vida. Ele está dizendo que a vida não tem valor se ela é vivida só para si mesmo. Por isso eu não tenho. Não me é tão valiosa a vida se é para mim mesmo. O valor da minha vida se torna realmente significativo quando a vivo para o meu Deus. Abra comigo, lá na segunda carta de Timóteo, que Paulo escreveu para Timóteo. No capítulo de número 4. Verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo era um giborim. E a vida de Paulo era entregue ao Senhor como um aroma suave. Ele que morreu decapitado. Talvez Paulo fosse parte daquele grupo lá de Apocalipse, das almas dos decapitados, que reinam com Cristo porque não rejeitaram a palavra e tomaram a decisão certa. Não ficaram negociando, não ficaram com questiúnculas, dando desculpas esfarrapadas, mas viveu para o Senhor. O viver para Paulo era Cristo, o morrer é lucro. Não havia nada mais importante que Cristo. Uma libação. A sua vida tem que ser uma libação. Algumas vezes na sua vida Deus te provará a quem pertence o seu coração. Algumas vezes o Senhor colocará você em xeque contra a parede e dirá para você: tu me amas? Ou amas ao mundo, amas as riquezas, amas a ti mesmo? Quem é o teu Deus? Quem é o teu supremo amor? A quem ele é dirigido? Oh, meus irmãos, valentes do Senhor não amam a própria vida. Valentes do Senhor amam o Rei, o nosso Rei Jesus. Mas Deus não te pede isto sem antes ter te dado isto. Porque é a maior de todas as libações, o mais precioso de todos os líquidos de libação, fora derramado na cruz por nós. Foi o precioso sangue de Jesus, a libação preciosa que nos deu a vida. Pode ser difícil, mas se amarmos aquele sangue derramado na cruz, se amarmos o Cristo que nos amou, haveremos de ter forças para pagar o preço. É Ele quem nos dá forças. É o sangue do Cordeiro que nos ajuda a andar. Não há valentes, não há giborins. Sem Cristo não há. Somente porque Cristo morre por nós, é que nós podemos morrer por Ele. Foi isso que disse João na sua primeira carta. Ao nos colocar o padrão de Cristo como um modelo para nós, no capítulo de número 3, no verso de número 16. Só que 1 é João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Cristo não precisa que eu morra por Ele, para fazer algo e algum bem para Ele. Nós temos que dar a nossa vida por todo Israel. Era isso que fazia um giborim. Ele era um valente para ver o povo de Deus firme. Um verdadeiro crente é assim. Pense, irmão. Pense sobre sua vida. Essa não é uma resposta para o pastor da igreja. Essa é uma resposta que você tem que dar a Deus. É hora de não brincarmos mais. O dia se aproxima. É tempo de andarmos na estrada da vida. É tempo de cumprirmos
o mandamento que diz que amar a Deus sobre todas as coisas é que é necessário. É tempo de fazermos a obra do Senhor e de vivermos uns pelos outros. Pense sobre você. O que você está disposto a perder para fazer a vontade de Deus? O que você está disposto a dar neste exato momento ao Senhor? Filho meu, dá-me o teu coração. Hoje é um dia especial para nós. É dia da ceia. E é dia de refletirmos sobre o nosso amor ao nosso Pai. Eu quero de forma muito singela agradecer a Deus pela vida de pessoas valentes. Valentes do Senhor, guiborins mesmo. Que por causa deles nós temos esta igreja. Nós tivemos o privilégio de conhecer a história da irmã Ana. Não sei se ela veio. Veio, Paulo? Veio. A irmã Ana, então, é um símbolo de valentia. Quantos anos está a irmã? 94 anos. Ela consegue vir aqui à frente? Quero convidar o pastor Abel também vir aqui à frente. E a todos aqueles irmãos e irmãs, como a dona Ana. Quem é a dona Ana? Você deve estar se perguntando, né? Dona Ana é daquela geração de irmãos que estiveram aqui no início desta igreja. Nem todos conhecem, eu mesmo não conhecia pessoalmente. Eu quero convidar todos aqueles irmãos que são representantes de famílias daquela época, que venham aqui à frente. Porque nós queremos agradecer a Deus a vida de vocês. Que Deus abençoe muito. A irmã Ana já esteve aqui, é verdade, né? No aniversário da igreja. Ana Gomes de Paula? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha lá para a igreja, para todo mundo ver a senhora. Seu nome? Helena. E a Helena, filha dela. E eu, o valente pastor Abel, por 33 anos, ininterruptos, pastor da igreja, pastor efetivo. Seu Paulo, tantos anos presbítero. Cleonice e Cláudio, representando a família, né? Moraes. O irmão José Farias. Nós queremos agradecer a Deus, porque Deus ainda hoje levanta gente de coragem. Porque hoje é fácil vir aqui, né? É fácil andar aqui na Vila Formosa, tem ônibus, tem carro, todo mundo tem carro. A igreja está aqui em cima. E quando era lá atrás, e quando tudo era mais difícil, Deus levantou pessoas como eles para fazer a sua obra. Mas daqui a alguns anos, nós é que seremos os guiborins. Todos? Eu espero que sim. Espero que nós tenhamos coragem para ser uma igreja fiel, seguir em frente. Vamos orar por eles. A igreja toda fica em pé. Eldo, me dirigir essa palavra de oração, por favor, meu irmão. Meu Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, nessa noite tão especial, Deus, pela vida de pessoas tão valentes, ó Pai, que o Senhor reservou, que o Senhor abençoou, que preparou para que estivesse aqui desde o início nesta igreja. Te louvamos, ó Deus, por essas vidas e de tantas outras, ó Pai, que já foram para a eternidade, que o Senhor usou aqui como instrumentos teus para glorificar o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Abençoa-nos, ó Deus, a cada um de nós, para que também nos coloquemos, ó Deus, diante de Ti, como verdadeiros guiborins, ó Pai, Amém, Senhor. com desejo em nosso coração de realmente nunca negar o Teu nome, ó Pai, mas estarmos dispostos a dar a própria vida, se necessário, para engrandecer o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoe a cada um de nós, abençoe o Teu povo.
Abençoe a família da dona Ana, ó Deus. Amém, Senhor. Todos os seus, Pai, que foram pessoas importantes, como tantos outros mais, que aqui no início desta igreja estiveram trabalhando e labutando aqui. Obrigado, Pai, por essas vidas. Sê conosco nesse instante e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe, Helena. Que Deus abençoe, dona Ana. Deus abençoe. Fica com Eu posso Jesus. falar uma palavrinha? Pode. Posso? Espera um minutinho, deixa eu pegar. Pega um microfone aqui para ela. 4 minutos? 4 minutos. Aí eu não vou te segurar. Não, ele segura para a senhora, pode deixar. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja. Eu tenho certeza que todos que estão aqui estão como eu que estava, trabalhando, pregando o Evangelho, lutando para a salvação da alma, colhendo a alma para Cristo. Louvado. Eu tenho certeza que as irmãs que estão aqui têm o coração aberto para o trabalho de Deus. Vamos, irmã, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos colher a alma para Jesus. Jesus está esperando de nós. Eu tenho certeza que Deus está presente aqui em cada coração. Dai-me a tua bênção e a tua graça para todas as irmãs que aqui estão, os irmãos, abençoa as crianças, derrama os pastores, os presbíteros trabalham bastante, os pastores também. Que Deus abençoe eles em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe.